incluem as pessoas que estão em outras formas de comunidade e que não se enquadram em nada disso que está aqui. E já mostram um negócio, um crescimento, já são 6% da igreja, pelo menos, está nessa condição aqui entre os casados. Sei. Porque quando você pega a população geral, isso já chega a quase 9%. Sei, dos desigrejados. Desigrejados, encaminhados. Igrejas em célula. Não. Célula, só se for célula independente total de qualquer igreja. Isso, Por exemplo, célula do Enê Terra Nova não é considerado não como tá outros. Porque ele, afinal de contas, tem lá a igreja dele, da restauração e tudo mais. Mir, Isso. É gente que está em uma posição mais para casa mesmo, mas igrejas em casa, informalidade. Informalidade. Isso. No próximo a gente vê tempos de convertido. Sei. Que é esse aqui, hábitos relacionados a sexo? Não, tempo de convertido, que tempo é o de Q3. convertido, é o bloco 3. A gente vê claramente que a população que nós entrevistamos do ponto de vista de casados é uma população madura na fé. Sei. Ou seja, o pessoal que a gente vai ver aqui não é neófito na fé, claro que tem. Não é o perfil da população inteira pesquisada, que está mais ou menos distribuído entre maduro na fé e não na fé, etc. e tal. A gente encontrou aí a média de casamento em torno de 7 anos de casado, de média, que é um tempo considerável de relacionamento nos nossos dias. Levando-se em consideração que boa parte dos casamentos hoje não sobrevive a 2 anos. São bem descartáveis. Descartáveis. Né? Em torno de 9 anos, mais ou menos, de convertido. Isso para casado. Né? Certo. Que é uma população mais... A faixa etária também é uma faixa etária mais alta, claro, porque é a faixa etária de casado. A pesquisa de jovens é uma pesquisa de jovens de 16 até 24 anos. Né? Aqui não, nós estamos falando hoje de casados. Aí nessa faixa etária a gente encontrou uma média aí na faixa dos 35 anos, mais ou menos. Certo. Né? O tempo de matrimônio é o próximo, que a gente vê que tempo de 35% das pessoas estão com 10 anos ou mais de casamento. E essa é uma informação que vai ser útil adiante quando a gente for falar dos balaônicos. Certo. Tá. Bom, agora a gente já entra lá na fidelidade matrimonial entre evangélicos. Quer agora dizer, a gente está considerando já esse universo que tem uma média de 7 anos de casamento, a pesquisa por enquanto está entre casados e o pico da durabilidade desses casamentos são de 10 anos. 10 anos, não, da existência atual. Da existência atual desses casamentos, tá. E aí vai para a fidelidade matrimonial entre os evangélicos. E aí vem o punk. Tá. Perguntamos para as mulheres evangélicas se elas já traíram o seu cônjuge. Certo. 11,96 delas disseram que sim. Praticamente 12, né? 11,96 é 12%, mais do que o dízimo. Estão dando dízimo. Um pouco mais generosas. Bem malaqueadas, né? Bem malaqueadas. Estão dando mais do que o dízimo. Para você balizar essa informação, vamos ver a próxima, que né, a gente pergunta aos homens. Você já traiu o seu cônjuge? 24,78. Vixe, esses são generosos mesmo, né? O dobro. O curioso é que quando a gente confronta essas informações com o Ministério da Saúde, com dados do Ministério da Saúde, a gente se surpreende porque, por exemplo, na pesquisa que nós temos aqui de 2008, o Ministério da Saúde afirma que o percentual de homens que têm um parceiro casual ou vivem com um parceiro é de 21%. Quer dizer, a igreja está ganhando do mundo, por assim dizer. Os homens casados. Não podemos dizer que há diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Não serve. Porque os homens estão ganhando e as mulheres estão empatando. Estão empatando dentro da média 11% das mulheres, segundo o Ministério da Saúde, elas hoje... Quer dizer, a igreja ainda tem aí um pontinho a mais em relação... Embora a gente possa dizer que está dentro do erro, de margem de erro, da margem de erro, quando você está falando de 21% contra 24%, está um pouquinho acima do erro. Está um pouquinho acima do erro. Não me surpreende nada disso. Eu quero entender que todo mundo aqui é gente, todo mundo é carne, por que os evangélicos
apareceriam com índice de traição matrimonial maior do que da população em geral. Eu não vejo por que isso aconteceria. O discurso diz que isso acontece. Não, o discurso diz que diz. Entre evangélicos não é assim. Não é assim. A pesquisa mostra que é o contrário. Que é o oposto. E a Bíblia diz que também não é assim. Claro, como você claro, acabou de nos explica apresentar isso. lindamente. E a pesquisa está dizendo, está concordando com a Bíblia. Então, eu acho que a pesquisa é bíblica, a razão apresentada é bíblica, só o discurso que não anda. A gente foi entrevistado pela Cristianismo Hoje, que vai lançar uma matéria sobre isso, e aí o jornalista me fez uma pergunta e falou, o que lhe assusta, né, nessa pesquisa? Eu falei, nada disso me assusta. Como pastor atendendo gente, cuidando de gente, ouvindo gente, chorando com gente, nada disso me assusta. Se você mudar esse tema de sexo, por exemplo, para ética, você vai ver coisas semelhantes a isso. Você vai ver distorções semelhantes a essa, porque o evangelho... Se você que mudar nós... para a política, provavelmente seja mais gritante ainda. Ou seja, nós estamos vivendo um fenômeno de esvaziamento total da espiritualidade cristã, porque o evangelho não está mais penetrando nas pessoas. Ele está na crosta, como você acabou de colocar para nós. Alguns amigos me disseram que os muros da igreja ruíram. Isso é uma forma de ver, né? De que a igreja, de fato, houve um momento em que ela era diferente disso aqui, os muros ruíram e ela passou a se misturar com o mundo. Outra forma é exatamente o que você falou. Eu acho que, de repente, nunca foi, e esse é que o nosso discurso é que está errado. Eu acho que o primeiro sinal de mudança é você se arrepender. Isso é bíblico, né? Você se arrepende. Então, eu acho que reconhecer o que você de fato é. Olha só, eu acho que, de fato, a imagem do muro é que é uma imagem errada, totalmente equivocada. Mas que houve um tempo em que era significativamente diferente, eu ainda pastoreei nesse tempo. Eu tenho memórias e a minha vida ministerial sempre foi extremamente aberta para todo mundo me dizer o que quisesse. Diferentemente do que se fazia com os pastores, que eram os últimos a saberem. Eu comecei muito novinho e comecei com um histórico extremamente mundano e sempre pregando a misericórdia e a graça de Deus para as pessoas, de modo que elas sempre tiveram coragem total de me falar as coisas. E naquele período, você via e ouvia coisas que combinavam com a qualificação apresentada na pesquisa, mas não com a quantificação apresentada na pesquisa. O que de fato houve foi uma subversão de conteúdo do Evangelho. Então não é uma questão de muro nem de mistura. Foi de subversão do conteúdo. O Evangelho foi ficando rarefeito, foi desaparecendo, e de 30 anos para cá houve um boom que se acelerou nos últimos 20. Eu vi com os meus olhos esse negócio indo. Chegou uma determinada hora que ficou para além de toda e qualquer compreensão, porque o caráter do Evangelho foi absolutamente deformado quando chegaram essas teologias da mágica. Dos homens. Que não chamavam, você ver. Há quanto tempo que você não ouve na televisão ou no rádio uma pregação sobre o significado da cruz de Cristo, sobre arrependimento, sobre metanoia, sobre dar fruto digno de arrependimento, sobre o que o Evangelho produz no caráter, na vida, na atitude, no comportamento. Exato. Você foi vendo gradativamente a troca da ênfase no meio pentecostal pelo poder em detrimento do significado do fruto, do amor. O carisma em troca do o carisma contra o caráter. Então eu peguei na década de 70 e 80 uma quantidade absurda de vezes que no meio evangélico, quanto mais carisma, menos caráter. Então você, infelizmente, eu vi esse negócio acontecer e não foi uma questão de muro, foi de perversão da mensagem.
com alguns agentes humanos extremamente explícitos no nosso país, como os grandes balaões, os grandes pervertedores dessa mensagem, Sim. e algumas doutrinas e ensinos como grandes catapultadores dessa subversão. Essa de próxima pergunta significados. coloca bem isso. Na próxima, que é a 3, Aham. nós fazemos a seguinte pergunta, ou a mesma pergunta, e aí eu fiz um corte, por isso precisei de uma amostra maior, Aham. separando batistas, neopentecostais, reformados e pentecostais, em relação à traição. Aham. E vocês vão ver aí que os neopentecostais, eles traem muitíssimamente mais do que os demais. Né? Aham. Agora, é preciso... Sim, tem o Balaão envolvido na história, mas é preciso ser, como pesquisador, colocar uma questão aqui. Mais isento um pouco. né? Uma questão aqui que é importante. Sociológica. Também. Vamos imaginar que a igreja é um grande estação de tratamento de esgoto. Ninguém aqui vai duvidar que, embora não seja o principal reservatório, o dos neopentecostais, tem sido o que mais cresceu. Por consequência, tem mais de conexões com a água, vamos dizer a palavra que eles gostam, com a água do mundo, vai? Né? E pelo simples fato disso acontecer, né, de estar crescendo e estar recebendo mais gente, se você tirar uma amostra, que é o papel da pesquisa, do tanque neopentecostal, você vai encontrar uma água mais suja, né, do que a água que está, por exemplo, no tanque que está mais escondido lá para dentro, que é o tanque presbiteriano. Posso fazer uma ressalva? Sim. A ressalva é a seguinte, é que isso, a meu ver, retrata uma outra coisa. Retrata o sincretismo neopentecostal. Não, sem dúvida. Retrata É a a principal falta razão. de conteúdo da pregação neopentecostal. É a principal E razão. retrata o fato de que esse é um crescimento constantiniano. É um crescimento de absorção dos panteões desses indivíduos, de modo que eles apenas trocam o que seria os deuses de antes pelos poderes de agora. É apenas um troque de poderes, mas há não de dúvida. conteúdos. A questão do conteúdo é a principal. E a gente vai ver, quer dizer, eu sou obrigado a fazer essa ressalva. Se não faço, chega um colega e vai dizer, peraí, não. Se eles têm mais interação, estão recebendo mais gente, e se as igrejas deles são mais novas, significa que essa água que entrou ali, ela também ficou menos tempo em decantação, sujeita aos tratamentos de limpeza que seriam as doutrinas. Mas não é, Mas não é isso que isso, acontece. não é isso. E A quando você pega essa experiência- pesquisa e vê que as pessoas que responderam aos casados são maduros, Aham. ou seja, não E é o os tempo jovens- que ficou na doutrina. Você veja que o jovem que ouviu a palavra e que ainda não teve tempo de se expor ao neopentecostalismo, ele vai ser mais parecidamente sincero com o evangelho Isso. do que depois de 8, 10 anos de exposição, onde ele Perfeitamente. mergulha no cinismo A pesquisa vai de mostrar como o canal isso é. mais na frente. Exatamente. de como o canal Essa ressalva, mas essa ressalva ela é derrubada antes mesmo da derrubada teológica, que está perfeita. Aham. É derrubada pelo simples fato de que a maturidade do respondente, né, Aham. ela é um grupo mais velho, porque por ser casado, está dizendo, peraí, como é que alguém de 8 anos vai alegar que porque ficou pouco tempo no tanque, portanto não teve